Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Os irmãos esperaram nem eu falar. Amém. Louvado seja Deus pelo dia do Senhor. Isso é um privilégio que nós temos de fazermos parte da aliança do povo seleto exclusivo de Deus. Hoje é um dia muito especial para nós. Meus irmãos, passamos durante um tempo tratando sobre a paixão de Cristo, desde o momento em que ele foi traído até o momento em que ele foi crucificado. Podemos observar também o sepultamento real de Jesus Cristo. Ele desceu à sepultura, mas, conforme vamos trabalhar nesta manhã, ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, fazer a leitura inicial. Santo Deus, graças te damos pelo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que por amor à tua igreja, ele desceu à mansão dos mortos e ao terceiro dia ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós somos gratos ao Senhor pelo sacrifício vicário e pelo teu Santo Espírito que nos traz à memória e aplica a obra redentora de Cristo em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor e oramos desta maneira em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim. Temos mais este e mais um capítulo do Evangelho de João. Já vou revelar para os irmãos qual será a próxima série. Só não vou falar o nome da série. Mas nós trataremos sobre Juízes, o livro de Juízes. Ok? Então, fortes emoções nos aguardam. Está no forno. Nós estamos finalizando a série O Eterno Eu Sou. Chegamos ao capítulo 20 nesta manhã. E vamos tratar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 20, versículos de número 1 ao 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Vejam comigo também agora, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Desde o versículo 1 até o 28. Primeira Coríntios 15, dos versículos 1 ao 28. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se revestirdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Essa expressão já dormem é um eufemismo para aqueles que morreram. Ok? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo está falando nascido fora de tempo porque ele também é um apóstolo fora do grupo dos 12, ok? E aí fica bem claro agora no versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha a ousadia de Paulo, né? Trabalhei mais que todos os apóstolos. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aí agora que vem o nosso contexto introdutório. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado,
bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Glória a Deus por isso. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é a coroa do Evangelho. De modo que não existe Evangelho sem a ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos diz, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. E mais, vocês ainda permanecem no pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria um falso profeta, um falso mestre. Porque ele havia dito que ele iria ressuscitar depois de 3 dias. Então, a doutrina da ressurreição, ela é de extrema importância para nós. A partir da doutrina da ressurreição que nós temos o que nós chamamos o dia do Senhor. E agora nós vamos entender um pouquinho melhor com a exposição destes versículos do capítulo 20 que nós separamos para esta manhã. Ok? Então, nosso sermão não tem tantas divisões nesta manhã. Na verdade, tem apenas uma. Porque os irmãos vão perceber, ou melhor, já perceberam ao ler a passagem, que trata-se de uma investigação de Pedro e João. Este é o ponto que nós vamos desenvolver a partir de agora. E a palavrinha-chave, crer. Então, os papais vão ensinar aos filhos o que significa crer. Quais são as implicações de crer e não crer? Afirmação teológica, bem facinho. A ressurreição de Jesus Cristo é a coroa do Evangelho. Ok? Vamos desenvolver o texto. Versículo por versículo. A investigação de Pedro e João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Era comum que as pessoas que estivessem de luto, tanto judeus quanto pagãos, visitassem o sepulcro durante os 3 dias depois do enterro. Isso ocorria pelo fato de as pessoas ainda estar se conformando com a pessoa que havia falecido. Então, eles iam até o sepulcro, fazer a visita, prestar algum tipo de homenagem, honraria para aquela pessoa que estava ali no sepulcro. O primeiro dia da semana, chamado domingo, mais conhecido como hoje, começava com o pôr do sol, do que chamaríamos de noite de sábado. Embora não vá ao túmulo à noite, Maria ela não espera que o dia o dia nascer plenamente, sabe? Ela não espera que de fato o dia ficasse pleno para que ela pudesse chegar ao sepulcro e prestar suas honrarias e homenagens. O fato de ir ao sepulcro antes do dia amanhecer demonstra uma devoção sincera a Jesus. E nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê que este ato de Maria Madalena
foi um ato de devoção, de adoração. E por que foi tão sincero? Quem eram essas mulheres? Pô, mas como assim mulheres? Se eu acabei de ler sobre Maria Madalena, por que mulheres no plural? Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, ou simplesmente a outra Maria, são mencionadas nos outros evangelhos. Ainda quando nós chegamos em Marcos, ele acrescenta Salomé. E Lucas acrescenta Joana, indicando que havia outras mulheres. Agora, por que João não cita as outras mulheres? Os irmãos vão perceber que eu gosto dessas curiosidades, que eu sempre costumo destacar. Porque, vocês acreditando ou não, tem muitas pessoas que se tornam ateias por causa de passagens como essa. Porque eles enxergam aparentes contradições. Vamos pensar um pouquinho. Os 4 evangelhos, eles são escritos algum tempo depois de tudo que aconteceu no ministério de Jesus. Alguns historiadores datam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E data de 40 anos depois. Olha só o tempo. E aí, agora, isso é tão maravilhoso, porque mostra a inspiração do Espírito Santo guiando esses homens a escrever essas coisas. Então pensa em um evento tão marcante na história da sua vida, com alguns amigos, com parentes, e aí vocês começam a recapitular daquele dia marcante. Aí o Marcelo pensa de uma forma, olha, lembra, mas aconteceu assim. Aí o Vitor, ele já, não, mas você esqueceu desse detalhe aqui e tal. As nossas memórias vão recapitulando coisas que a memória do outro não recapitulou, sem que perca a essência do evento. Sabe? E vejam, só do Novo Testamento, nós temos cerca de 5.000 cópias. Essas cópias chegam a datar até o 1º século, tipo 10 anos após a morte de João, o apóstolo João. Então, bem pertinho. E mais, pasmem vocês, se hoje, nós não cremos nisso, por isso nós somos pós-milenistas, mas se hoje destruísse tudo que nós temos de cópias, tudo, vamos acabar com o cristianismo. Seria possível nós fazermos uma reconstrução do Novo Testamento apenas com a citação dos pais da igreja. Nós chegaremos a 97% de precisão. Então, é muito difícil que uma mentira perdurasse tanto tempo assim. Se fosse mentira como os incrédulos querem colocar. E nós vamos perceber agora umas evidências internas. Significa interno porque está aqui no texto, tá? Porque parece que João presume que os leitores já estão familiarizados com os outros evangelhos. Alguns cientistas bíblicos, eles dizem que talvez Marcos fosse a fonte Q para escrever os outros evangelhos. Então eles estão lá lendo o evangelho de Marcos e aí vão colocando as suas particularidades ali. E nós vemos características distintas de um para outro. Por exemplo, Mateus está escrevendo ali para os próprios judeus. Marcos, ao escrever, na verdade, é Pedro que está praticamente pregando e ele relatando.
Lucas escreve em grego para os próprios gregos. E João foca na divindade de Cristo. Agora, pensem o seguinte. Foi o Marcelo, o Jaconelli e o Vitinho lá em casa. E o Marcelo trouxe um recado de toda a nossa igreja local. E aí eu respondo, segundo o que o Marcelo disse, eu não estou dizendo que o Jaconelli e o Vitinho não estiveram presentes lá. Mas eu estou focando em quem me passou a mensagem, que é o Marcelo. Parece que para mim é muito coerente isso, entendeu? O que o João está fazendo aqui. Foi Maria de Madalena que trouxe a mensagem para ele. Então ele foca apenas em Maria de Madalena. Até porque ele não estava se preocupando em ser o máximo detalhista aqui. O que ele está focando aqui é na ressurreição de Cristo. Porque ele está mostrando que Cristo venceu a morte. Não faz sentido? Então, nós precisamos agora entender essa personagem, Maria Madalena. Essa mulher foi a mesma mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela. Pensa em como essa mulher estava. Estava virado no giraia, meu irmão. Imagine a situação dessa mulher. Essa expressão Madalena não é um sobrenome dela, mas vem da cidade que ela era, que era uma cidade chamada Magdala, ok? Essa cidade ela ficava situada na costa sudoeste do mar da Galileia. Vamos dar uma olhadinha lá comigo em Lucas, capítulo de número 7, versículo 37. Vamos perceber aqui que ela também é a mesma mulher que lavou os pés de Jesus, certo? Veja o que Lucas diz, capítulo 7, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, o que ele enfatiza? Pecadora. Olha a cidade, parecia Sodoma e Gomorra o negócio. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, alguns intérpretes, eles sugerem que talvez, mas aqui é pura especulação, tá? Mas pode ser que sim, que Maria de Madalena, ela fosse uma prostituta, pelo fato da cidade ter essa reputação ruim. Agora, essa mulher chega até o sepulcro e ela vê a pedra que não estava mais no mesmo lugar. Alguém removeu aquela pedra da forma como ela estava. E essas pedras, elas eram tão pesadas que às vezes necessitava de vários homens para removê-la. Então ela fica bastante atordoada com o que ela vê. Mas nós precisamos levar em consideração o que significa essa pedra removida. Primeiro ponto. Foi nesse primeiro dia da semana que é descrito o dia da ressurreição. Portanto, o domingo é o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Quando nós afirmamos que o domingo é o dia do Senhor e somos acusados falsamente, primeiro por adventistas do sétimo dia, que diz que o dia do Senhor é o sábado e que nós adulteramos o dia do Senhor, colocando ele ao domingo, por isso nós somos a igreja da Babilônia, segundo eles. Isso não tem
não tem nenhum fundamento, porque, na verdade, o sábado, ele apontava para uma realidade superior. Essa realidade superior é a ressurreição de Cristo. Nós não estamos substituindo nada aqui. É que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Para nós, a ressurreição é a coroa do Evangelho. Outras pessoas também querem afirmar que a ideia de o domingo ser o dia do Senhor foi após Constantino, o imperador que legitimou o cristianismo no Império Romano. Também não é verdade. Nós não estamos afirmando que o dia do Senhor é o domingo por causa dos pais da igreja, por causa dos pré-reformadores, por causa dos reformadores, por causa dos puritanos. Não. Nós estamos afirmando porque a Escritura nos revela isso. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Ok? Agora, notem essa evidência interna. Em alguns momentos, nós destacamos aqui que até mesmo por uma espécie, talvez, até de machismo mesmo na época, um testemunho de uma mulher não era válido. Certo? Ainda mais uma mulher que era da cidade do pecado, que até uns dias antes estava com o capiroto. Como é que o testemunho dessa mulher seria válido? Então, o autor, quando ele quer descrever aqui o que ocorreu, se ele quisesse ludibriar as pessoas que fossem ler, ele poderia ter dito o seguinte: olha, foi alguém do Sinédrio, muito importante, foi um homem de boa reputação. Ele teria adulterado as informações, mas ele não procura fazer isso. Ele descreve como foi. Foi essa mulher aqui, ó. Ela viu lá e correu até os discípulos. É da forma como está. Foi assim. Por isso nós cremos na inerrância das Escrituras. Então, após essa descrição de Maria Madalena, o que nós podemos enxergar? Sua devoção ao Deus homem que a libertou. Porque ela sabia quem de fato ela era. Ela sabia o que tinha enfrentado. Ela sabia suas lutas, suas dificuldades, as suas barreiras. Ninguém melhor do que você sabe da sua história. Todos nós aqui temos um testemunho. Todos nós sabemos o que passamos antes de conhecermos a Cristo. Se nós passássemos o dia inteiro aqui, seria um dia de choro, emocionados, relembrando o que passamos. Então, ela sabia disso. E provavelmente, havia muita desinformação a respeito de Jesus Cristo. Muitos judeus, fariseus, talvez ridicularizavam. Cadê o rei de Israel após a sua morte? Cadê o mestre de vocês? Está vendo como ele era um falso profeta? Essas coisas não abalaram a concepção que ela tinha de quem era Jesus. Ela vai até o túmulo de Jesus para prestar homenagem a ele, reconhecendo tudo que Cristo havia feito na vida dela. Isso cabe uma boa aplicação para nós. Muitas vezes nós passamos o dia reclamando, murmurando,
achando que nada dá certo para nós. Por que que o outro prospera e eu não? Por que que é assim, não assado? Olha quem era você. Olha por onde você passou. Quantas vezes nós não fomos alimentados por lixo aí fora, com o título evangélico, cristão, quando na verdade eram doutrinas diabólicas. Quantas coisas nós não acreditamos, quantas distorções da Escritura nós já não enxergamos lá fora. E hoje, nós estamos aqui, não na Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé, mas aqui, convertidos para a glória de Cristo. Sabendo que hoje nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos não estão mais tampados, e não somos mais alimentados pelo lixo, porque agora nós conhecemos o sacrifício vicário de Cristo. Vejam, a pedra estar removida representava que Pedro e João pudessem entrar no sepulcro, sendo testemunhas oculares de que Cristo não estava mais ali morto, mas que agora ele estava vivo, ressuscitado dentre os mortos. A remoção da pedra indica que o túmulo tinha sido vencido, ou seja, a morte foi vencida e que a vitória tinha sido alcançada. Cristo venceu, igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Ele venceu. Ele venceu tudo. Todas as coisas. Por isso que nós lemos em 1 Coríntios 15 que todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, porque nada pode vencê-lo. Ele é indestrutível. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos preserva. A preservação dos santos nos é garantida por causa do triunfo de Cristo. Ele é santo. Ele é puro. Ele venceu. Ele se entregou por nós. Não tinha nem visto água, meus irmãos. Versículos 2 a 4 do capítulo 20. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e João e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Porque o outro discípulo a quem ele amava, nós sabemos já que é João. Ainda que ele quis se omitir, né? Os romanos tinham o costume de verificar se o crucificado estava morto. Por quê? Porque em raros casos havia pessoas que sobreviviam à crucificação por um breve momento. Então eles eram tratados pelos médicos, mas eles eram tão machucados ali que eles não conseguiam sobreviver. Raros casos. Acho que uma pessoa que Flávio Joséfo, um historiador, conheceu, que foi crucificado e conseguiu ainda ficar vivo. Interessante essa história, né? A não ser pela hipótese da ressurreição, que era um evento que ninguém esperava.
apesar de nós termos bastante ênfase da Escritura, mas as pessoas ali, os discípulos, nem Maria Madalena, não estavam preparados ainda para essa ressurreição. Talvez eles não tinham ainda compreendido isso. Então eles não esperavam. Maria, então ela só poderia imaginar o quê? Que o corpo tinha sido roubado. Algo que não era comum também. Isso fica bem evidente por conta do estado em que ela ficou e foi até Pedro e João. Foi correndo e foi atrás dos principais apóstolos e que estavam frequentemente juntos. Então, notem o seguinte, que ela não parou para pensar, ele ressuscitou. Ela ficou desesperada. Será que roubaram o corpo de Jesus? Já não basta o que ele passou? E aí então ela corre, vai contar para Pedro e João. E notem o seguinte. Então eles saem de onde eles estavam e João chega na frente. É mais ou menos que sai eu ia falar o Vitinho, mas o Vitinho também não ia conseguir correr, que ele é novinho, mas não aguenta correr, né? Então, o Hernani sai correndo na disparada, chega primeiro que eu lá no lugar. Aí depois chega eu lá já quase morrendo. Só que note, João, ele era o mais novo, não tinha tanta experiência ainda. Só que quando a experiência de Pedro chega, ele já chega logo entrando, para entender o que estava acontecendo. No versículo 5, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, o ato aqui de se abaixar indica um sepulcro com uma entrada baixa, o que era bem comum naquela época. Então, ele tinha que se abaixar um pouquinho. E aí, João, ele observou as bandagens de linho, viu lá, mas não entrou. Então, Pedro, já com a sua experiência, como eu havia dito, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aqui é praticamente um CSI agora apostólico, hein? Eles estão ali só fazendo a investigação para entender o que estava acontecendo. Veja só. Se o corpo tivesse sido roubado por ladrões, como eu havia dito, é algo raro, eles o teriam transportado nos panos que o envolviam. E se o tivesse desprendido de seus panos, esses teriam sido deixados em desordem. Quem quer que os tenha deixado lá, deixou-os limpos e em ordem. O pano do rosto separado do linho não aparece apenas dobrado, mas enrolado, que talvez indicasse asseio, ou como entendem alguns intérpretes, que o pano se encontrava enrolado da mesma maneira que estivesse na cabeça de Jesus. Percebem? Aqui há um indício que o seu corpo havia se erguido diretamente para fora dos panos que o envolviam. Então eles começam a reparar, rapaz, tá estranho isso aqui, meu irmão. O pano tá ali bonitinho, oxê. Quem é que se preocupa? Se alguém fosse levar o corpo de Jesus Cristo, quem é que ia se preocupar em dobrar o pano? Então eles começam a pensar. Então, olha o cenário. Estava tudo organizado, tudo bem bonitinho. O corpo já não estava mais ali. Nenhum dos discípulos estivera ali anteriormente, nem tampouco algum inimigo. Então, o cenário começa a apontar para uma realidade que eles ainda não tinham chegado ao pleno conhecimento, à plena convicção. Mas agora vai ficar um pouquinho mais claro. Vejam os versículos 8 a 10. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Notem, e viu e
Creu. Lembra da nossa palavrinha-chave? Ele creu. Depois que ele olhou lá dentro, vamos ver. Pois ainda, olha só, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, é possível que a fé desses discípulos se deva à semelhança com o que ocorreu em João 11. Lembra quando Jesus, Lázaro, vinha para fora, ressuscitando Lázaro? Os irmãos vão lembrar que eles esperavam quando alguém morria, que no terceiro dia aquela pessoa poderia ressuscitar. Talvez não, a pessoa poderia estar em coma, e aí então depois retornava. Mas no quarto dia, era algo que era praticamente impossível alguém voltar à vida. Então, quando eles observam Jesus, depois de 4 dias, chamando Lázaro para fora, que homem é esse, meu irmão? Que os mortos escutam. Agora, no caso de Jesus, lembram-se que quando ele foi crucificado, os soldados foram lá e perfuraram Jesus, confirmando que ele já estava morto. Então, literalmente, ele morreu. Certo? Foi sepultado. E agora, ao terceiro dia, o que está sendo transmitido à mentalidade dos 2 discípulos que estavam ali, esse homem ressuscitou. Agora começa a fazer sentido textos como, vamos lá, em Salmos 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, Isaías 53, nós acabamos de ler na nossa introdução aqui do nosso culto. Isaías 53, versículos 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora, o texto-chave, Oséias, também está na página inicial do nosso boletim, capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Amém. Textos como esses passaram a fazer sentido para os apóstolos. É como se João, após ele bancar o CSI ali com o apóstolo Pedro, então ele fala, peraí, a Escritura disse isso, falou assim. E ele também, lembra que ele disse que derrubaria o templo e depois de 3 dias levantaria o templo? Era ele mesmo. Ele ressuscitou. Queridos, a ressurreição de Cristo era uma necessidade divina. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé.
não haveria sentido eu estar aqui pregando hoje. Agora, depois que nós entendemos, vamos entender o significado da ressurreição e logo em seguida fazermos algumas aplicações. A ressurreição é a doutrina central do cristianismo e afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia. Sem a ressurreição, declara o apóstolo Paulo, a mensagem e a fé cristã não significam nada. A ressurreição é o ponto em que a intenção de Deus para com Jesus torna-se clara e os crentes recebam a certeza de que Jesus é o Cristo. Temos a convicção de que ele é o Messias, porque ele é indestrutível. A morte não pôde vencê-lo, porque ele é todo o poder. Ele é onipotente. O fato de as obras divinas serem indivisíveis, o que quer que o Pai faça, o Filho e o Espírito fazem, pois há uma só vontade em Deus. Não três vontades. Aquela vontade unitária. Assim, Jesus, o primogênito dentre os mortos, deveria ressuscitar a si mesmo pelo poder de sua natureza divina. Essa iniciativa demonstra que ele poderia fazer todas as coisas, até levantar seu povo. Note que eu deixei enfatizado aqui o seu povo, tá? Ele não foi jogado para fora da terra contra a sua vontade. Ao contrário, de acordo com as operações misteriosas do Deus triuno, Jesus ressuscitou a si mesmo dentre os mortos. Por que eu enfatizei aqui até levantar o seu povo? Porque após a queda de Adão, todos nós estávamos mortos. Mas todos nós que estamos em Cristo, na ressurreição de Cristo, todos nós temos agora vida. Não estamos mais derrotados pelo pecado, porque o nosso Cristo triunfou sobre as trevas e venceu a morte em nosso lugar. Jesus triunfou sobre a morte e nos deu a certeza de que a sua obra foi aceita e, portanto, nos deu vida com ele. E ainda que nós venhamos a morrer, iremos viver eternamente com ele, pois ele venceu. Agora, vejam que nós tratamos sobre a paixão de Cristo e a ressurreição é a consumação da obra redentora de Cristo. Porque, como eu havia dito, ela é a coroa do Evangelho. E exige-se uma resposta de fé e obediência ao que nós acabamos de descrever, essa obra consumadora de Cristo. Porque notem, a partir do momento em que Pedro e João eles entendem o que estava, ou melhor, o que ocorreu com Jesus Cristo, então a palavra diz que eles creram. Não é simplesmente, meus irmãos, nós aceitarmos, realmente Jesus ressuscitou. Mas se isso não fazer sentido para as nossas almas, você pode ser convencido intelectualmente de doutrinas centrais do Evangelho. Mas, se não há uma crença, uma fé proveniente de Deus em nossas vidas, o nosso intelecto não serve para absolutamente nada. É como se aquilo que nós conhecêssemos de maneira intelectual fosse qualquer coisa. Então, o que nós precisamos levar em consideração é o significado da ressurreição. Ele venceu a morte para nos dar vida.
Note que vivo, todas as pessoas estão. Qualquer ateu está vivo. Então, o contexto aqui de trazer vida pela ressurreição é uma vida espiritual. É uma vida liberta da escravidão do pecado. É uma vida que transforma o caráter e as nossas volições. Somos pessoas agora transformadas, renovadas, que não mais flertamos com a desgraça do pecado que domina este mundo. Então, nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo, ela é vitoriosa. Por isso, o dia do Senhor é o dia da nossa vitória. Isso significa não uma teologia da prosperidade, que vai ter vitória, 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 vitória. Mas significa que é um dia de nós nos alegrarmos em estarmos reunidos como igreja. Significa que isso nos motiva a nos deleitar em atividades espirituais que glorifiquem a Deus. Porque a nossa vida agora é uma vida triunfante sobre o pecado por causa do sacrifício de Cristo, que foi confirmado pela sua ressurreição. O dia do Senhor é o dia que a morte morreu. Nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Nós temos vida. O dia do Senhor é o dia que o pecado foi vencido. O salário do pecado é a morte. E na ressurreição, Cristo triunfou sobre a morte. O dia do Senhor é o dia da nossa libertação. É a Páscoa cristã. É quando nós celebramos que não somos mais escravos do pecado. O dia do Senhor é o dia da nossa alegria. É o dia que nós devemos ficarmos ansiosos por este dia. É o dia que nós ficamos alegres em saber que vamos reencontrar o corpo de Cristo, os nossos irmãos. Por isso que não há espaço para contenda na igreja de Cristo. Não há espaço para disputas egoístas. Por que o pastor dá mais ênfase para um do que para outro? Isso nem é o ponto. Nós não procuramos dar ênfase em ninguém. A ênfase aqui é Cristo. O que nós fazemos é analisar perfil de pessoas. Creio que esse irmão pode fazer isso aqui da melhor maneira. E às vezes erramos também, porque nós somos imperfeitos. É dia de nós nos alegrar com os que se alegram. É o dia de nós carregarmos o fardo do outro. Você não está todos os dias com o seu irmão. Então, no dia do Senhor, é o dia de o dia que você se encontra com seus irmãos para você desfrutar. Não é? Acabou o culto, deixa eu correr aqui. Pelo amor de Deus. Saiba como seu irmão está. Você sabe se a semana dele foi uma semana boa? Você sabe se ele conseguiu realizar o culto doméstico? Você sabe se ele teve tempo para orar? Você sabe qual luta que ele está passando?
Então, o dia do Senhor é um dia para nós nos deleitar nas maravilhas de Cristo. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. Às vezes, o irmão, ele estará mais enfraquecido na fé do que o outro irmão. Um irmão sabe mais de teologia do que o outro. Um é mais sábio do que o outro. O pastor, o pregador que estiver aqui, às vezes vai cometer alguma gafe, vai trocar uma palavra, vai errar alguma... É assim, a igreja é isso. A igreja é isso. É um conjunto de pessoas imperfeitas, submissas a um Deus perfeito. Isso é a igreja. Estamos aqui para celebrar aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a coroa do Evangelho. Amém. Deus abençoe a nós.